Esses povos são muito metida perfeitinho, metida científicos, né, com o velho árabe. Nunca eles querem perder, e as pessoas nunca estão certas para eles e elas. Nunca. Tudo que você fizer para esse tipinho aqui, que fala em psicopatas, fala em narcisistas, mas eles não veem que dentro deles mesmas ou mesmos existe um psicopata também. Eles não encaram. Só as pessoas que julgam o julgador é que analisam eles e a mentalidade desse povo. A mulher aqui, 2 anos, aqui é agora há pouco, né? Foi feito no dia 25 de outubro, 11 anos atrás, ou 11 dias. E aqui, com essa coisa horrorosa aqui, ela fala das mães. Mãe narcisista, a insegurança e o medo no dia a dia. Aqui ela fala que as mães narcisistas... de hoje, quando ele tá... Mãe é maravilhosa. Eu acho que tem 3 tipos de mãe que são muito difíceis. Ela fala aqui que as mães que querem... que querem ser adoradas, as mães que exigem admiração, blá 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 blá, né? Tá tudo aí, tudo bem, porque tem todo tipo de lixo aqui nessa terra. Mas para mim, uma mãe que trata o filho com amor quando pequeno, cria com cuidado, dá o básico da vida, quanto elas podem oferecer, e não fazer das tripas coração e doar o fígado, doar os rins, o coração, as tripas, para alimentar o moleque. Mas eu estou a falar, tá dentro do limite que elas podem oferecer. Isso também vai também para um pai que é bom, um pai que é responsável, um pai que é autossuficiente, que não é bem assim autossuficiente, que é aquelas pessoas que são serviçais, né, também, que se dedicam e sacrificam para as crianças, que não é nada mais que nossa responsabilidade nesse caso, porque se a gente traz para esse mundo de uma forma ou outra, nós temos que arcar com nossas responsabilidades. E a mesma coisa dá-se respeito a uma planta, a um pote de planta, pelo menos para mim, e um cachorrinho e um gatinho, ou uma vaca, ou uma galinha, não importa. Uma vez que está em tuas mãos, você tem que tomar cuidado até o fim. Quanto ao ser humano, quando ele já poder se manter, larga-nos. Manda eles pegar o beco. É assim que no Ocidente faz. Mas lógico, a gente também tem que ajudar. Não pode, né, largar assim. Tem que largar com fundações, com estruturas, já preparado para enfrentar o mundo lá fora sozinho. Eu saí aos 16 anos, eu não estava preparada, não psicologicamente e não financeiramente. 16 anos que esperar. Mesmo assim, eu me virei sozinha. Não foi fácil, né? Naquela época foi apenas 1 ano. Mas tudo bem, eu culpei a minha mãe? Não, eu não culpei a minha mãe, jamais. E dentro daquele espaço, dentro daquele tempo que eu fiquei fora da minha mãe, longe da minha mãe, eu senti muita saudade dela, que eu quase que enlouquecia. Porque dentro do meu ser, eu ainda precisava de minha mãe. E eu voltaria um ano após. Assim que eu pude, peguei as minhas malas, saí correndo, porque era pertinho ali, né? Dentro do Brasil mesmo. Mas não foi a mesma coisa de estar aqui bem longe, bem além dos mares, né? Não é fácil. Não é fácil, não foi fácil. Então, o que eu quero falar é o seguinte, que o ser humano, ele não pode culpar os pais quando eles crescem. Quando eu digo crescer, eu digo pelo menos 21 anos de idade. E antes disso, após os 12, ajudar em casa. Como eu ajudava com a minha mãe, com
coleção de ovos, coleção de verduras e frutas. Né? Aos 13 anos eu já queria trabalhar, as pessoas riam de mim quando eu ia procurar emprego. Eu batia em escritório, batia em fábrica, e quando eles viam minha identidade, eles riam da minha cara. Riam. Diziam, não, amor, espere mais 2 anos ou 3 anos. E eu saía com a cabeça baixa. Porque, eu não sei, eu era ambiciosa e eu queria também ajudar minha mãe, ok? Eu era ambiciosa, eu não queria precisar de ninguém. Eu sempre fui independente, sempre. E hoje em dia nós temos a geração onde as belezas, os bebezinhos, né? Bebezinho aos 40, aos 30 e poucos aninhos, não fica sem a ajuda de papi e mami, né? Não fica sem a ajuda de papi e mami. Aí, né? Você não pode culpar as mães quando as mães falam para um filho de 13, 12 anos: ei, menina, vai fazer alguma coisa dentro de casa quando você estiver de folga da escola. Ou quando vocês crescerem um pouco, né? Quando eles crescem 15, 16 anos, sejam mais assim útil dentro de casa para com a família, porque nós vivemos em grupo e temos que ser, nós temos que ser comunitários, que nós vivemos em grupo. Quem quiser ser do contra e diferente tem que ir morar lá nas cavernas ou nas montanhas. Não viva dentro da sua casa com sua mãe, seu pai, seus irmãos. Todos têm que ajudar, ok? E não é por isso, porque o pai e a mãe exigem que o filho seja útil dentro de casa, lava um prato, passa um pano na casa, varra a casa, que esses pais são narcisistas, né? Como essa mulher dá a pensar. Os estudos dela, né, baseado nos Estados Unidos, baseado no Norte das Américas, porque brasileiro, a brasileira do Sudeste, adoram puxar saco de norte-americanos. Eles se acham western, né, pessoas dos Estados Unidos. Eles se acham isto. Querem fazer tudo, seguir tudo por cima da letra que os americanos fazem ou são. É um clone, eles são clones. Aí eles ficam com frescurinha, né? Agora rotulando com uma coisa horrorosa dessa aí, porque eles querem se caber naquele grupinho social. É como dizia Raul Seixas: eu que não me sento no trono do apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe da cerca embandeirada que separa os quintais, no como calmo do meu olho vê a trilha sonora de um disco voador. Nesse caso a gente vê o que? A morte. O disco voador é a morte. Ok? Então para que você querer pertencer naquela caixinha, fazer uns rotulinhos, fazer as caixinhas, colocar tudo dentro e fazer um rotulinho? Mãe narcisista. Quem são mãe narcisista? Ou é porque ela não queria comprar pra mim, vamos dizer assim, um Baby G Watch, um relógio Baby G, ou um relógio, um Rolex. Ela não queria me dar o último iPhone da moda. Ou ela não queria me levar pra Disney, ou me dar bastante dinheiro para viajar para outros lugares, ou comprar para mim roupas de grife, Pierre Cardin, Boschini, Giordano e vários outros, Van Cleef, né? Isso tudo é frescura, rapaz, frescura. Vai pegar na enxada e vai ser gente lá, umas cebosas. Com o velho árabe também. O velho árabe tá aqui, ó. Ele tá aqui fazendo parte da boiada.
Vocês que fazem parte dessa massa. Ô, vida de gado. Povo idiota aí. Povo convencido. Eles são convencidos que eles são inteligentes, sabem de tudo, quando eles não sabem. Entendeu como é? Aí vem aqui, ó, para fazer parte do grupo, juntar na boleia do caminhão e largar o couro, né? Só quem tem uma mãe narcisista sabe o que é ter uma mãe narcisista, é porque tu também não vale nada, derrota. Tu também não vale nada, quer dizer, tem várias pessoas, eu não digo só mães, pais, que são realmente horríveis. Quem são eles? Aqueles que batem nas crianças, usam as crianças como um saco de pancada, porque a gente não dá pancada nem nenhuma roça, e muito menos em um bichinho. Ok? Então, aqueles pais que batem nas crianças por nada, não alimentam bem as crianças, deixam as crianças passar fome quando eles têm a necessidade de providenciar para as crianças, para cozinhar para as crianças, ou comprar comida nutritiva para as crianças. Não leva as crianças para sair, ficam presas dentro de casa, não dá educação que é educação, escolaridade, né? Não dá uma boa educação, formação acadêmica às crianças. Isso tudo é uma forma, quer dizer, depende de cada um, vai depender da situação financeira ou neurótica de cada um, né? Porque se uma mulher é louca, um homem é louco, eles não vão saber fazer tudo isso, certo? Se uma pessoa é normal e elas estão dentro de um padrão de ajudar seus filhos, eles têm que ajudar, não é nada mais do que seu direito, seu dever de pai e mãe. Então, sabe o que uma negra fez lá nos Estados Unidos? Ela pegou a filha é autística, é deficiente. Ela tinha a menina de 7 anos de idade, tinha outra de 4 e outra de 2. O pai levou a de 4 anos, que já é filha de outro homem, a mais velha é filha de outro, essa aqui é autista. A maldita da gorda deixou a menina dentro de um storeroom. Storeroom é aqueles que a gente fala de estante, é aqueles quartos que a gente coloca bagunça lá. No inglês é storeroom. Colocou a menina no storeroom, amarrou a menina em uma estrola e deixou ela lá apodrecer, sem comida, sem remédio, que a coitadinha precisava de remédios para convulsões, que ela tinha convulsões cerebral. Deixou a bichinha lá, a sua própria deriva. Ela morreu aos poucos. Ela morreu mastigando plástico, mordendo plástico e comendo roupa de tanta fome e dor. Devia ser a dor que a bichinha mordeu as roupas, a própria roupa. Depois vizinho, após 6 meses, que alertou a polícia. A peça da polícia veio também, não sabia onde estava a menina, mesmo o homem lá, o vizinho, dando todas as dicas onde encontrar a garotinha. Encontraram o corpo dela mumificado dentro do storeroom. E dentro, quando foi feito o exame forense, que é o exame de autópsia, foi verificado que tinha roupa de plástico dentro do estômago daquela pobre criatura. Essa que é uma maldita narcisista. E quando os detetives perguntaram a essa assassina, ela falou assim: não, a culpa não foi minha, a culpa foi do padrasto dela, porque eu deixei ela debaixo de seu tutelagem, de sua responsabilidade. Ei, peraí, mas de quem é a criança? É do padrasto ou dela? Não é mesmo?
Sabe o que ela fez? Ela deixou a menina lá para ir curtir nas baladas com a cunhada e o irmão. Foi curtir, deixou a menina lá apodrecer. E não voltou mais no apartamento. A menina morreu lá dentro, amarrada numa estrola. Uma estrola que é um carrinho, né? Um carrinho de bebê. E morreu a míngua e ninguém acudiu, ninguém. Ninguém ouviu o grito daquela pobre criatura lá no escuro, calor, frio, fome, sede. E ela falou mais, a pior coisa que aconteceu na minha vida foi quando esse cara me largou, entendeu? Então a pior coisa é que ela pensa só nela, e elas pensam, e agora o que vai acontecer comigo? Mas é melhor até eu morrer. Elas só pensam em morrer quando elas vão presas. Elas não pensam em morrer quando elas fazem isso com seus próprios filhos. Então isto é um sinal de uma bandida mãe cretina que nem deveria parir. E a bicha da cara velha, 29 anos, com a cara e o corpo de 45, gorda e velha, e o rosto velho. Para alguém que tem 29 anos de idade. Ok? Então, a mãe narcisista também traz o homem para dentro de casa, bate nos filhos. A mãe narcisista culpa a filha quando a filha denuncia que o padrasto está a abusá-la. Ao invés de dar um tapa na cara do homem, um soco, e jogar ele para fora com um pedaço de pau, não. Elas vão para cima da criança e batem nas crianças. Essa é uma narcisista. Mas geralmente essas são mentalidade de esgoto, gentalha, baixa, estúpida, sem inteligência alguma, entendeu? Inteligência de berço natural. E uma mãe narcisista não é aquela que diz para o filho, ok, você já está crescido, vai viver sua vida, vai estudar, vai trabalhar. Porque eu não sou um banco para te bancar até seus 20, 22, 24, 26 anos, até 40 anos. Eu não sou o banco. Aí ele dizia, mas para que me trazer no mundo? Aí ligam para eles. Bem, é como eu sempre falo, né? Se meus filhos me dizer isso, eu vou falar. É o seguinte, eu também não pedi para nascer. Meus pais também nunca pediram para nascer. Então, se você for realmente pensar sobre isto, vai questionar o homem lá em cima e não nós, meros mortais. Isso que eu digo para meus filhos, entendeu? Eles nem se atrevem a me perguntar. Aí quando eu falo isso, eles ficam pianinho, pianinho, pianinho. Aí eu digo assim, quando os teus filhos te perguntarem no futuro sobre isso, o que tu irás responder? Então aí eu já estou te dando a resposta para tu dar para teus filhos, porque um dia eles vão te passar na cara tudo isto, que vocês não pediram para nascer, porque na realidade ninguém pediu para nascer, mas dado o modelo do mundo, a bolacha ela se quebra e se esfarela da maneira que ela tem que se esfarelar, dado o modelo como esse mundo foi construído. Então não culpe os meros mortais aqui. Não seja idiota. Ok? Você tem que falar assim para o seu filho ser firme e também ser inteligente e sábio o bastante. Falar uma coisa que eles não têm mais resposta para nada. Que eles já sabem que eles já perderam ou eles aprenderam alguma coisa. Então, se uma mãe... através desse povo aqui, se uma mãe faz tudo para o filho, ela diz que é como aqui, ela diz que a mãe é permissiva, a mãe é needy quer dizer a mulher que precisa de muita atenção, de muito suporte sentimental, etc, né?
Aí ela culpa as mães, porque diz que as mães são muito doadas, muito dadas. Elas não são autossuficientes. E ela fala mais. Ela fala que os filhos não dão valor a uma mãe que não tem formação, que não tem riqueza, que não sabe cuidar de si mesma, que não trabalhou na vida fora de casa, né? Porque dentro de casa tem bastante emprego, bastante coisa para fazer, até mais do que uma mera dondoca assim, que trabalha no escritório, conversando com as pessoas, balançando as pernas e cruzando as pernas e blá 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 blá. Depois termina, vai embora para casa, nunca se cansa, né? Eu quero ver essas coisinhas aqui ser uma dona de casa, lavar, passar, engomar, cozinhar. Quero ver, para ver se elas não vão surtar dentro de uma semana. Eu duvido que elas ou eles que julgam tanto aquelas mulheres que ficam em casa, as mães de família e as donas de casa, né? Se elas não surtariam, eu só daria uma semana para elas surtar. Ok? Mesmo as hipócritas que falaram, eu saberia fazer melhor. Quando elas passam uma semana, elas surtam. E as crianças que sofrem levam até tacada na cabeça por umas mulheres dessas, neuróticas, que diziam que seria uma boa dona de casa, mas malmente sabe trabalhar lá fora. Imagina ser uma dona de casa, ser dona de casa. Não é para todo mundo. A minha vizinha aqui, de perto, ela trabalhava para a polícia, né? Mas não era a polícia, ela trabalhava dentro do escritório. Só tirando boletim da ocorrência e passando para o computador, sentada. Trabalhou, não tomou conta das crianças, quem tomou conta foi a mãe dela, a avó das crianças e a empregada. Aí o filho falou que quando ela se aposentou, que ela está com 69 anos de idade, quando ela se aposentou, ela foi falar para a família dela: nossa, ser dona de casa cansa muito, é horrível. Aí o filho olhou assim para ela e quis dizer: mas você nem trabalhar em casa trabalha, tá falando de ser dona de casa, o que ela pode fazer? Nada. Diz que ela não fazia nada, quando ela se aposentou não fez nada, nada para nada, nada. Até cozinhar e ir para o mercado era o marido de 75 anos que ia. E o filho também não fazia nada, né? Ou o filho ia comprar comida. E ela não fazia nada, por quê? Porque não é fácil. Não é fácil. Para todas aquelas que julgam, né, criticam, ironizam as donas de casas, eu só daria para você uma semana para você surtar, ok? Daria uma semaninha e fica falando: os filhos não dão respeito para as mães que ficam em casa e não trabalham fora e não têm sua vida. Uma dondoca dessa falando, quando eu dei valor para minha mãe, a minha mãe deu valor para a mãe dela. Eram todas mulheres dignas, respeitadas e a rainha do lar, a rainha da família. E nós demos respeito para com essas mulheres guerreiras. A minha mãe também ajudava em várias outras coisas, fazia várias outras coisas, né? Fazia geme ou doce, ela era doceira também. Fazia várias coisas para ganhar dinheiro, extra dinheiro, né? E fazia agricultura também. E nós temos muito respeito para minha mãe, muita gratidão, muita dedicação para minha mãe, muita. Demos muito valor para nossa mãe. E a minha mãe não foi uma dondoca, socialite. Se ela tivesse sido uma socialite, essas velhas ricas, que são sempre de chá, né, Haiti, chamada de Haiti, saindo com as amiguinhas, deixando os filhos com as empregadas do babá, eu não daria respeito não. Ei, eu diria para ela: a senhora nunca me criou, foi a babá ou a empregada.
Para que a senhora está falando agora o que eu devo fazer? Quando a senhora não me criou. A senhora só me teve. A senhora só me chocou, mas a senhora não cuidou de mim. Entendeu como é? Então tá tudo distorcido, porque essas dondocas aqui, elas querem reverter o quadro do padrão tradicional social, né? Que dentro do catolicismo, ele teve valor, ele funcionou. Dentro do catolicismo funcionava, onde a mãe era tida como a rainha do lar e o pai era o provedor, ok? Trazia o dinheiro. A mãe dedicava dentro de casa. Sim, como escrava, eu mesma não queria isso para mim nem para ninguém, ok? Mas se a minha mãe tivesse sido isso, eu não ia menosprezar minha mãe. Eu não ia dizer, a senhora essa é o que? Apenas uma escrava de lular. Jamais diria isso para minha mãe. Eu diria, mãe, a senhora é a rainha. A minha rainha, a rainha do lar e não a escrava nos meus olhos. E eu sou grata para o que a senhora fez com essa família, ok? Eu diria muito obrigada. E até eu disse para ela muito obrigada. Eu mandei cartas para ela e falei com ela pelo telefone. Eu sempre agradeci a minha mãe e pedia desculpa por qualquer coisa que eu tivesse feito com ela. Eu nunca menosprezei a minha mãe, jamais. Isso são pessoas baixíssimas. Mesmo que elas digam que tem doutorado aqui e ali, diplomas, é neurocientista. Eu dei lá valor a essas porcarias. Aqui eu digo, viés mulher, só fala bosta. Minha mãe dedicou-se ao lar e nem por isso seus filhos, somente eu, a mais nova de nove filhos, deixei de amá-la, cuidar mesmo de longe, ser grata pelo cuidado que ela teve conosco por seu sacrifício materno. Só os jacus que dão valor àquilo que os abandonaram. Jacus alienes, porque a peste do ser humano só sabem dar valor ao que não presta. Se minha mãe tivesse trabalhado fora, eu não daria valor e não teria o amor que tive pela minha mãe, que se dedicou aos filhos. Eu acho também que depende da idade que essa mulher teve, em que essa mulher teve seus filhos. Como, por exemplo, a diferença de idade entre eu e minha mãe foi de 37 a 39 anos, que foi um pouco alto, né? E eu, de meus filhos, foram 19 a 31 de idade, quando tive o mais novo de 4. Também irá depender da cultura, né, do meio ambiente onde eles estão. Que tipo de cultura esse povo vão absorver? Aí a gente vai definir, vai ser decidido como ele irá tratar sua mãe, dependendo da cultura, dos afluentes ao seu redor, da idade da mãe, seu lado social. Mães que são mais ricas, socialite, não são, e repito, não são valorizadas. Só Jacus o fazem, por quê? Porque eles estão atrás do tintim da mãe, do dudu da mãe, do tutu da mãe. Eles não amam aquela mãe. E eu não queria um filho atrás de mim só porque ele queria algo de mim. Se eu detetasse, eu mandava ele para a rua. Diria ra, ré, ri, ro, rua. Galinha choca para o meio da rua. Show, perua. Entendeu? Só assim. Essa mulher apenas procura faltas em tudo. Dane-se se as mães são irresponsáveis. Dane-se se forem irresponsáveis e recatadas do lar. Né? Se são responsáveis, é porque é submersiva. É porque dão-se demais, doam-se demais e depois reclamam. E se a mulher for irresponsável, é narcisista. Então, para você ver que nunca estamos suficientemente
bem para com essas pessoas que só querem ganhar, né? Elas só querem mesmo se exibir, dizer que o ramo da profissão delas sabe melhor das coisas. Agora eu pergunto, esse povo tiveram filhos? Eles cuidaram? Eles acordaram às 2 da madrugada, 1 da madrugada, 4 da madrugada para trocar fralda, para dar de mamar ao bebê. Elas fizeram isso? Não. Então você não pode falar nada. Você não está em condições de falar nada, porque você não tem aquele a qual leva-se para você vir aqui falar. Ok? Você só tem teoria, você não tem a prática, só tem a teoria. E teoria é apenas algo mental, ainda para ser posto em prática, em praticidade. Ok? Então, até elas cuidar de 3 ou mais moleques, elas não podem falar nada aqui sobre o que é cuidar de filhos, sobre o que é ser mãe. Porque a sociedade só quer mesmo apontar o dedo para a mulher. Sempre procurando brechas para demonizá-las e julgá-las e assim fomentando mais o ódio agora contra as mães que se dedicaram tanto. Ei, peraí, você poderia jogar esse moleque no lixo como algumas fazem. Vocês poderiam colocar na cesta, colocar de frente a uma igreja como algumas fazem. Ou trancar dentro de uma estante como aquela idiota fez nos Estados Unidos. Ok? Elas poderiam fazer isso. Suas mães não fizeram? Ok. Se dobre de joelho diante dos pés de sua mãe. E diga-lhe obrigada. Seus malfazejos, ingratos, filho do demônios, raça de serpente. Eu vou mostrar aqui seu João e dona Luzia, sei lá, eu não sei, lá em Pernambuco. Aí, o amor incondicional entre um filho e a sua mãezinha, que já se foi. Dona Lourdinha e seu filho de Pernambuco. Ou Dona Ritinha. Ok? E aqui o que aconteceu com uma criança velha que quando perde sua mamãe. Meu pai criou nós com fome, no cabo da enxada, de bem cedo da noite. Você sabe que você é a mulher mais velha do Brasil? Do Brasil eu não sei, mas do Bandeira é. Todo conta. O segredo que você tem de viver esses anos? De beber tanto. Da fome que passa. Eu para morrer, a bata dá um espirro. que eu já passei do tempo. E o cabelo, comadre? Pra casar? Agora, se não fosse filho, eu tava pendurado na corda do sino. Se não fosse esse filho, eu tava pendurado na corda do sino. É impossível não se emocionar com a história de vida da Dona Rita do Bandeira. Ela nasceu no dia 5 de março de 1905. Tem 116 anos e mora nesta casa, no sítio Bandeira, na zona rural de Brejo da Madre de Deus. Dona Rita é a mulher viva mais velha do Brasil. É a segunda mais velha do mundo. Há cerca de 12 anos, ela não anda mais e vive nesta cama. Dona Rita só tem um filho, o seu Pedro, que vai completar 62 anos e já é aposentado. A vida dos dois foi sofrida, mas isso nunca os separou. Estes realmente se amam. Eu aí, precisa de dinheiro, precisa a mãe sair para trabalhar, para ver esse amor incondicional entre mãe e filho? Que vocês sabem, rapaz? Vocês são comprados
criado pela sociedade falsa hipócrita aí, esse velho árabe nojento também. Vocês sabem de bosta nenhuma. Vocês nunca vão aprender nada através de processo de memorização artificial no NAX. Vocês só aprendem com a vida. Quem não aprender com a vida não vai aprender com ninguém mais. Ok? De otário, para que você pudesse comer? Me lembro. Muito. Somente por velho Me lembro que a mãe ganhava um pão. Ela dizia, pai, mãe, pra você. Ela dizia, come, meu filho, se eu comer, se eu dividir, tu fica com fome. Aquele pão ela dividia só pra ele. Era. Dormia com fome pra me dar a comer. Eu, mais mãe, nós só desaparamos com Jesus levar um dos dois. Nunca deixei minha mãe por nada. Nunca. Amor nunca é demais. Amor nunca se desperdiça. Nunca se arrependa de ter dado amor para seus filhos, para com tua mãe. Jamais, jamais. Arrependa-se se você nunca deu para seus filhos, para um pet, para seus avós, para com seus pais. Isso sim que é desperdício. Porque você é uma alma vulgar, uma alma medíocre, uma alma vazia, um morto e morta em vida. Ok? Aprendam comigo. Esta aqui é a dona Fatinha, esposa do seu Pedro. Ela cuida da dona Rita junto do seu marido. Os afazeres domésticos ficam por conta dela. Logo cedinho ela começa limpando a casa com todo capricho e faz a comida aos gostos da dona Rita do Bandeira. A comida tá no fogo, daqui para meio-dia ou que horas é aquela normalmente dona Rita come? Tem hora certa não, viu? Dando fome ela tá comendo. Dando fome, ela tá mexendo lá aquela papo dela. Agora a gente conhece junto um pouco dessa linda e emocionante história de vida da dona Rita do Bandeira. Nós chegamos até a história da... Acabou com minha vida. Minha mãe. Oi. Eu vou dar você. Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje eu estou aqui no sítio Bandeira. Eu vim ver, pessoal, como se encontra seu Pedro. Seu Pedro, o filho de Dona Rita, né? Como vocês sabem, eu fiz alguns vídeos aí com Dona Rita enquanto ela está... Aí os sabichões, os Anunnakis, os sabichões metidos, né? Vou falar. Por isso que a pegação, principalmente os espíritas, os falsos espíritas, vão falar. Por isso que a pegação nunca prestou. Não devemos ser apegados a nada neste mundo, porque é só sofrimento. Pior é se quem não apegasse, porque você morre como se você nunca tivesse vivido, nunca tivesse amado. E quando fala amor, não é um amor arreganhando as pernas, ficando de quatro para um homem, não. É amor de verdade, amor sublime, amor puro, que é difícil de encontrar hoje em dia entre um filho e uma mãe, um filho e um pai, ou uma filha e um pai, ou um filho e uma mãe, de um pet, entendeu? Isso que é amor sublime, puro. Estava viva, ela, com 117 anos, ela era considerada a Ontem, segunda veio, ajeitou aí o piso, botou uma bola de cimento, mas o que mora na minha sobrinha, depois terminar 4 horas. Aí disse que tem um homem que quer falar com tudo. Era eu que liguei pra ela, seu Pedro. Era aqui nessa casa aqui, pessoal. Era nessa casa aqui que viveu Dona Rita. Que viveu Dona Rita aí até os 117 anos, né, seu Pedro? Aí você hoje tá morando aqui, tá morando na casa grande? Aí, cá. Fica pra lá e pra cá. Eu vou pra outra. Vai ficar na grande mesmo. Aqui é pra não voar. E foi, seu Pedro? Foi, me deu começo de depressão. Correndo a morte de minha mãe pra eu.
É porque eu moro com uma amiguinha, ela cá. Quando nós enterraram a mãe, ela passou 4 dias, foi 4 dias mais eu aqui. Se a neguinha tem ficado aqui, eu tava aqui. Disse, ó, fica mais ele vai se embora pro mundo. Me danaram calmante demais, eu lá na funerária, eu não sabia o que danado era, bebi uma água, fiquei doido. Eu vim olhar minha mãe 2h30 da madrugada no sábado para amanhecer o domingo. Era aí na beira do fogo para minha cama velha, almofambado, e fiquei ruim da cabeça. Botei a morte de minha mãe na minha cabeça e fiquei ruim. Já não tinha ruim certo, que é a raça mesmo. Aquele é abestalhado. Não é abestalhado, eu falei. A Dini da farmácia, um médico lá na policlínica, ele disse, não, você tem depressão. Foi. Disse, esse problema é sério. 63 anos mais minha mãe, nunca deixei ela por nada. Nunca. No caso, você está completando 63 anos hoje, né? É, amanhã. Amanhã é dia 30. É. Eu nasci no noite de São Pedro, é hoje. É hoje, 29. 29 é hoje. Por isso que eu vim aqui. Vim trazer um presente pra Nasci em você. 29 mesmo, nasci. É hoje é seu aniversário. Parabéns. Graças a Deus. Vim trazer um presente aqui pra você. É sofrimento, velho. Não tem o que fazer. Minha mãe morreu. Queimei da cabeça. Não entendi de meter a neguinha, rapaz. Jesus. Ô, coisa ruim. Você imagina isso, Pedro. Minha mãe, a morte de minha mãe perturbou muito. Mas o que ela fez por você, para criar você, chegou a, nos vídeos que tem dizendo aí, chegou a pedir, né, pelos cantos. O que ela fez para criar você, não deixar você morrer de fome no início, você fez, no final da vida, você fez por ela. Você... Eu vi ela depois que ela morreu. Eu vi minha mãe. Sonhando? Acordado. Eu estava aí na sala. Eu estava em pé na sala que eu tinha entrado. Aí vi umas pisadas lá dentro. Pode que ver gente que morre acordada, morre com 3 dias, é mentira, eu já vi. Uma mulherzinha que eu gostava dela, eu já vi ela. Aí a mãe vinha ficar na perto da geladeira velha, com vestidinho verde, amarrado assim. Dizia uma coisa a eu e eu não lembro o que era. E eu não tinha medo. Tem não? Não, eu pedi a ela, mãe, não faz medo a eu não. Ela falou, deixei. Pra mim ela estava viva, nem me arrepiei. Ela disse uma coisa, eu não me lembro o que foi. Você vai. Ela disse uma coisa bem baixinho. A nega disse, ela não volta mais, você não quer que ela volte, porque Deus levou, não tem mais volta. Deixa disso. Aí pronto, ontem mesmo eu estava estressado, eu comi segunda-feira. Oxe, por que, Zé? Tem fome, não, estressado. Quando a neguinha tá, pronto, hoje eu vou pra lá. Aí a minha mãe vem, ela vai se embora sábado. Aí vem no domingo, vai se embora na terça, na quarta. Ela é mais aqui do que na casa dela. Doida para ir pra mim, quando eu vejo, rapaz, é uma coisa, viu? Eu tenho que sair na carreira. Eu só tô nessa casa. Na velhinha, no caso, né? Na casa velhinha. Eu só tô nessa casa velha, porque eu disse, nega, eu não vou conseguir estar aqui não. My work is easy because I use ClickUp. A outra, seu Pedro, quando a gente como é que tá lá. Sabe o que nós fizemos? A neguinha tirou o colchão. Eita, a caminha dela ainda tá aqui, né? Então eu levar outra casa. Tirou o colchão aqui, ó. A nega tirou o colchão, tirou a coberta e botou a cabeça mais pra lá. Pronto, aí eu me esqueci. É, aqui, nessa caminha aqui, pessoal, nos outros vídeos, quando eu vinha pra cá, quando a televisão vinha, os canais de televisão vinha, era aqui que Dona Rita ficou aí por um bocado de tempo, por longos anos, não foi, seu Pedro? Foi 32 anos nessa casa. E nessa caminha sem se levantar, sem andar, uns 14 anos, não foi? Não, botar outra de manchoça aí, a filha da sobrinha dela. A filha da doida que a mãe criou, deu essa nova a ela, que não é a Luana. Aí a de mãe de manchoça disse que tinha para ajeitar. Primeiro de manchoça, aí a doida que criou trouxe uma de ferro, mas não tinha lastro. Eram umas coisas de compensar e papelão. E mãe nunca quis colchão em cama dela. Aquele mas tinha que botar papelão. Aí
A dona disse, apoio, eu ganhei uma, vou dar ela. Aí é essa. Ela usou essa cama uns 2 anos. Foi, eu lembro que eu vinha pra cá conversar com vocês. A outra desmanchou. Eu vinha pra cá conversar com ela, conversar com vocês, enquanto ela tava viva. Ela tá muito estresse. E essa, Pedro? Triste. Olha, essa cama desmantelou e eu não quero tirar. Vou tirar pra outra casa. Depois, pronto. Guardei o fumo dela, o cachimbo. Ali dentro de uma bolsinha fósforo. Que ruim mais. Eu imagino. A vida toda com ela, né? O que ela fez por você. Você também, muita gente comenta que você foi um filho maravilhoso. Nunca deixei ela por nada, não. Por ter cuidado dela até os últimos dias. Eu ia trabalhar quando minha mãe tinha saúde. Aonde eu estava, ela estava. Só não na Paraíba. Passei 9 anos em Camalaú, ela ia passava até 3 semanas lá mais eu lá uma doida. Mas nessa região de 20 léguas abaixo, não era mais eu. Aí o irmão dela adoeceu, aleijou, ela era lá em cá. Que o sobrinho da minha tia criou ele. Cuidava dela, morava o irmão velho morreu depois. Aí depois a minha tia morreu, meu primo morreu de cachaça. Aí a casa dela ficou abandonada lá, a mãe queria viver dentro. Aí eu ia, botava ela, dormia umas 3 noites depois de ter medo, não foi mais, aí era de dia. As coisinhas dela aqui, pessoal, seu Pedro guardou tudo com o maior Guardei carinho. isso aqui é remédio. Dela, os fortificantes, a bolsinha. Foi nessa casa aqui, pessoal, essa casinha simples de taipa, Os comprimidos dela tá tudo aqui. que Dona Rita viveu por muito tempo. Né, Pedro? Fica um louco, Beto. Uma coisa ruim. A neguinha quando tá, não, rapaz. Se Anima uma pessoa, né? Anima mais, rapaz. Se senta aqui mais eu. Ela se deita, eu não tenho coragem. Se deita, Deus me livre. Ela se senta aí na cama, se deita, eu me sento. Ela me ajeita, me acalenta. Aí ela se deita, olha, até o travesseiro que ela botou para se deitar. O travesseiro de banho, o outro tá lá dentro. A casa é dela. É muito triste a pessoa entrar na casa e não ver ela. Poxa, é ruim demais, rapaz, eu não sei, coisa ruim. Guardei o cachimbo dela, guardei o fósforo. Hoje de segunda pra cá eu tô estressado, ixi. Vou pra rua hoje, o Madeira comprar uns comprimidos. É ruim demais. E quando eu pego nesse cachimbo que mãe fumava, vai dar um negócio mesmo. Aqui, o quarto dela tá um pouco escuro. Ele trai pra cá, né? Traga pra cá o cachimbo dela pra não ver. Tá escuro aqui, não tem a luz tá apagada aqui. Deixa eu trazer aqui o cachimbo dela. No vídeo que eu fiz aí, pessoal. No vídeo que eu fiz pelo aí. Triste. Coisa ruim. Coisa ruim, Beto. Acho que vou mandar meu CD. Acabou com minha vida. Minha mãe. Oi. Vou mandar meu CD. Cachimbo, fósforo. A nega tirou o fumo, não. Tá aqui o fumo dela. Eu disse, ela não tira, não. Só guarda aí como lembrança, seu Pedro. Ela disse que era bom esconder modelo. Ela não quer que eu pegue, não. Mas guarde aí como lembrança. Mas embora. Meu amor. Ai, que pedi, mãe. Eu não posso negar meus gatinhos. Eu tô sem palavra aqui, pessoal. Sem palavra. Me agoniava com ela. Ali meu filho batendo com ela até Deus me levar. Pedi perdão, aleluia a ela. Me agoniava. Eu disse, mas deixa eu pegar essa cagaria, vai. Só comigo quando eu chegava. Ô, coisa ruim. Eu imagino, seu Pedro. Não vai, pai. Eu imagino. Tem hora que eu tô mais aliviado, mais confortável. Tem que ir com o morrer, mas tem hora. Não vai, de segunda pra cá. Tadinho. Então é isso. Quanto mais rica a mãe e o pai for, pior
entendeu? Quanto mais rica e independente ser a mãe, mais desvalorizadas serão no futuro. Ok? Eu já notei isso muito tempo.